São Tomás de Vilanova. Imagine um homem cuja vida foi um verdadeiro testemunho de humildade e caridade, mesmo em uma época marcada por heresias e turbulências. Este é São Tomás de Vilanova, um santo cuja jornada de virtude e devoção nos oferece um exemplo inspirador. Nascido na Espanha em 1488, São Tomás não só dedicou sua vida ao serviço dos pobres e à administração fiel de sua diocese, como também enfrentou desafios com uma fé inabalável. Neste vídeo, vamos explorar a vida e o legado deste notável santo, desde suas ações de generosidade até suas contribuições para a Igreja, revelando como ele se destacou como um verdadeiro modelo de santidade. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre este exemplar servo de Deus e sua impactante história. No dia 22 de setembro, a Igreja celebra São Tomás de Vilanova, que entrou para a glória em 1555. Um dos maiores santos que Deus deu à Igreja, numa época em que as heresias mais temíveis levantaram a cabeça, foi sem dúvida São Tomás de Vilanova. Nascido em Castilha em 1488, o sangue nobre de seus virtuosos pais não foi desmentido pelo filho. Modelos de virtudes cristãs, desde cedo implantaram no coração de Tomás o amor a Deus e ao próximo, e com grande satisfação puderam constatar o desenvolvimento da boa índole do filho, no qual viam desabrochar as mais belas esperanças. Ainda muito criança, Tomás tinha o maior prazer em repartir o pão com os pobres que vinham pedir esmolas. Certa vez, tirou o paletó para dá-lo a um menino pobre. À repreensão que lhe foi feita, respondeu: "Coitado, ele precisa do paletó mais do que eu." O amor pelos pobres era a nota que mais caracterizava o jovem Tomás. Dedicava a terníssima devoção à Santa Mãe de Deus. Nada vale o saber, se não se lhe une a retidão de caráter, a religião e a justiça. Esta máxima já era conhecida pelos pais de Tomás, cristãos convictos que eram, com empenho traçaram os planos para bem formar o coração do filho, na educação religiosa. Os raros talentos de Tomás possibilitaram-lhe fazer progressos admiráveis nos estudos. A passos de gigante, percorreu as luminosas sendas do saber e, contando apenas 26 anos, recebeu o grau de doutor em filosofia e teologia. Durante todo esse tempo de estudante, cercado de perigos iminentes, conservou intacta a pureza do coração, não desprezando, para alcançar tão augusto fim, os meios que a religião e o exemplo dos santos lhe indicavam. Após a morte do pai, tornou-se proprietário de uma grande casa, que foi transformada em hospital, dotado de rico patrimônio. No ano de 1516, abandonando tudo o que possuía, Tomás ingressou na Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, a mesma a qual pertencia Martinho Lutero. Quis a divina providência que a entrada do santo homem coincidisse com a época da saída de Lutero. Acostumado, há mais tempo, às asperezas de uma vida de penitência, adaptou-se facilmente às práticas da vida monástica, a ponto de seus companheiros de ordem o considerarem o modelo mais perfeito de um religioso. Com grande proveito para a ordem, ocupou diversos cargos elevados na administração da mesma. Orador de eloquência e unção, com verbo fácil e fluente, Tomás era muito celebrado. O imperador Carlos V foi um de seus admiradores e nomeou o pregador da corte real, perguntando-lhe um dia qual a fonte de onde tirava tão sublimes conceitos e quem lhe dava tanta força à palavra. Tomás apontou para o crucifixo, afirmando que a escola do pregador era a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitou, embora com muita relutância, o espinhoso cargo, reconhecendo na decisão dos superiores a vontade de Deus. Foi a caridade a virtude que mais caracterizou a figura deste santo bispo. Quando na tomada de posse, o cabido lhe fez a oferta de 4.000 ducados, Tomás, grato, aceitou a dádiva para imediatamente a distribuir entre os pobres. Durante toda a administração, manteve-se fiel a essa prática. 2/3 de seus rendimentos já estavam destinados aos hospitais e asilos. Poucos eram os dias em que não se viam reunidos na porta centenas de pobres, a pedir pão, sopa ou dinheiro. E quantos outros pobres envergonhados, viúvas e órfãos não se contavam entre os protegidos do arcebispo. Ainda mais, lhe indagava com diligência para descobrir os verdadeiros pobres, e sem que estes o pedissem, enviava-lhes o que necessitavam. Igualmente eram objeto de sua caridade circunspecta e prudente os pobres operários, jornaleiros e donzelas pobres. A essas últimas fornecia os meios para que tomassem estado ou se consagrassem a Deus no convento.
Apesar dessa atividade no serviço da caridade e da prática constante de outras virtudes, Tomás tinha um constante receio de não merecer o agrado de Deus e de não poder subsistir no dia do grande julgamento. Diariamente orava, pedindo a Deus que livrasse a igreja de um ministro tão indigno como se julgava. Por uma graça especial que Deus lhe concederá, Tomás teve conhecimento prévio da morte. Acometido em 29 de agosto por uma grave doença, tratou logo de se preparar para a grande viagem. Fez confissão geral e recebeu os santos sacramentos. 3 dias antes de se despedir deste mundo, mandou que lhe trouxessem os bens que ainda possuía e ordenou que tudo fosse dado aos pobres. Na véspera da morte, sabendo que havia ainda um resto de dinheiro, disse às pessoas que se encontravam perto: conjuro-vos em nome de Jesus Cristo que ainda hoje o distribuais entre os pobres. Fazei-me este grande favor. Sabendo depois que tudo, e outros bens, tinham sido distribuídos, dirigiu o olhar ao crucifixo e disse: graças vos dou, meu Senhor Jesus Cristo, pela graça que me deste de morrer pobre. Os bens cuja administração me confiaste, dei-os todos aos pobres. Entre os circunstantes, não havia quem, ouvindo estas palavras, não ficasse profundamente comovido. Desejava que fosse celebrada em sua presença a Santa Missa. É fácil imaginar-se com que devoção e recolhimento a assistiu. Durante a elevação da Santa Hóstia, lhe corriam lágrimas dos olhos. Em meia voz e pausadamente, começou a recitar o Salmo 20, Senhor, esperei, ó Salmo 31. Foram suas últimas palavras. Logo após a comunhão, exalava o espírito, terminando a vida abençoada na idade de 68 anos. Tomás de Vilanova morreu na festa da Natividade de Nossa Senhora, no ano de 1555, e seu túmulo tem sido glorioso. Foi canonizado em 1658. Reflexões. Os santos tinham uma compreensão clara do dever de fazer caridade. São Tomás repartia com os pobres tudo o que possuía para poder morrer tranquilamente. Quão diferente é o modo de pensar de muitos cristãos! Tempo e dinheiro são destinados a vaidades, comodidades e divertimentos, sem que se lembrem dos pobres e doentes, a quem tanto bem poderiam fazer. O que responderás ao teu juiz, pergunta São Basílio, se embelezas as paredes de tua casa e não atendes à nudez de teu irmão? Se montas em soberbos cavalos, quando teu irmão anda em trapos, se deixas apodrecer os cereais no campo, quando teu irmão não tem com o que matar a fome? Aos pobres não abriste tua casa, por isso, conservar-se-á fechada para ti a porta do céu. Pergunta à tua consciência o que podes e deves fazer pelos pobres e observa o sábio conselho que o velho Tobias deu ao filho: se caritativo na medida das tuas forças. Se tiveres muito, dá muito. Se tens pouco, dá do pouco que é teu, de boa vontade. São Tomás de Vilanova exemplifica o valor da caridade genuína ao repartir tudo o que possuía com os necessitados. A vida de São Tomás nos ensina a importância da humildade e da simplicidade, mesmo em posições de grande responsabilidade. Sua dedicação à educação religiosa e à administração justa de seus recursos mostra o impacto duradouro de um verdadeiro líder espiritual. São Tomás de Vilanova, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que chamaste São Tomás de Vilanova para a santidade e ao serviço dos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, viver uma vida de verdadeira caridade e simplicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.